começar, professor. Eu vou começar? Gente, boa noite. Tudo bom? A gente vai começar a semana Enem esse ano falando um pouco sobre a prova. É uma necessidade que a gente sentiu porque a gente entendeu que muitos de vocês, é a primeira vez que estão fazendo o Enem. 2, estão fazendo o Enem, mas ainda não necessariamente entendem como essa prova funciona. E ela não funciona igual os outros vestibulares. Ela é diferente. Ela tem uma métrica toda. Ela tem uma forma de execução e uma forma de correção diferente dos outros vestibulares. Então a gente vai entender isso. Então o Enem ele funciona por habilidade e competência. Não sei se vocês sabem o que é isso. O que é uma habilidade e uma competência? Gente, uma habilidade, ela pode mobilizar, uma competência pode mobilizar várias habilidades. Você saber fazer uma coisa não significa que você é competente nisso. Mas o Enem fala de habilidades e competências no sentido de conteúdos. A gente, pelo menos eu e ele, a gente cresceu numa geração de provas muito conteudistas, né? Ou seja, que o seu conhecimento era medido a partir de quanto conteúdo você sabia sobre uma disciplina, um componente curricular. O Enem, esse Enem que vocês fazem, que é um Enem novo, ele é um Enem medido a partir da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, ele avalia a partir de habilidades e competências, o quanto de habilidades e o quanto de competências um aluno desenvolveu ao longo da sua trajetória escolar. Então, quando você chega no terceiro ano, existe, teoricamente, um mínimo de habilidades e competências que você tem que ter desenvolvido em cada um dos componentes curriculares. E é isso que o Enem vai avaliar. E aí, esse grau de desenvolvimento seu, que vai colocar em que nível que você está. Se você está mais acima, se você está mais abaixo, se você desenvolveu mais, se você desenvolveu menos habilidades e competências, entendeu? Então, por exemplo, aqui em História, Ciências Humanas, na verdade, a gente tem uma competência 1, que é compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Isso é uma competência. Para você chegar nessa competência, você tem que mobilizar essas 5 habilidades. Você pode mobilizar uma, duas, ou você pode mobilizar todas, ou nenhuma, ou uma só, ou uma parte delas. Isso, teoricamente, vai fazer com que você vá melhor ou pior na prova. Acerte uma questão mais fácil, uma questão mais difícil, uma questão média. E é isso que vai medir o seu desempenho nessa prova. Peraí, deixa eu lá rapidinho. Se você for olhar aí do H1 para o H5, você vai perceber que tem um certo aumento de complexidade nas habilidades, né? Então, a habilidade 1, que teoricamente é mais simples, é interpretar fontes documentais, né? Elementos culturais a partir de fontes documentais, que é uma fonte documental. Qualquer tipo de documento, pode ser um jornal, pode ser uma revista, pode ser uma fotografia, Pode ser uma música, qualquer coisa. Aí já para a competência 2, não é só mais interpretar as fontes, é analisar a produção da memória por sociedades humanas. Não estou mais só interpretando aqueles documentos, estou analisando como eles são produzidos, como os seres humanos de civilizações diferentes produzem memórias diferentes, que estão expressas nos seus documentos. Né? Então, recentemente acabou de ter notícia aí, por exemplo, com a seca do Amazonas, encontraram não é hieroglifos, chama? Tem um nome esse tipo de desenho, deixa eu falar a verdade. Pinturas rupestres, isso. Pinturas rupestres ali no leito do rio. Teve até um caso de um historiador que foi lá e pintou um negócio com tinta, e aí foi massacrado no Twitter. Mas é um senhor de 30 anos, ele pintou com uma tinta branca que saía com água, né, tipo, natural. Ele achou que ele estava valorizando o negócio, né? Pediu desculpa. Tem ali essas coisas para amenizar, não é só uma pessoa sem noção. Enfim, a habilidade 3, além de analisar a memória, você vai ter que associar as manifestações culturais do presente, que acontecem hoje, aos processos históricos. Aí pega aí a professora Julia de exemplo, e os vídeos que ela tem postado aí, por exemplo, sobre a história do hip hop, né? Então, se eu pegar o hip hop hoje, como ele se manifesta hoje, para chegar no Racionais, a gente teve, para chegar no Racionais, no Djonga, a gente teve um monte de coisa aí no passado, para analisar a relação dessas coisas, por exemplo.
A habilidade 4, eu já vou comparar pontos de vista expressos em diferentes pontos sobre um aspecto da cultura. Então, eu já estou olhando para os pontos de vista, comparando eles e vendo, ó, fulano fala isso, fulano fala aquilo. Né? Sobre o mesmo elemento da cultura ali. Você vai dar para perceber, né, como vai ficando mais complexa cada habilidade. Né? Então, teoricamente, para você dominar a habilidade 5, que é a mais completa dessas 5 aqui, que seria de identificar a diversidade do patrimônio cultural, já tem que saber o que é patrimônio cultural, por exemplo, e artístico, você tem que necessariamente saber fazer A1. Né? Estou falando isso porque daqui a pouco a gente vai ver como isso se relaciona à forma como o Enem é avaliado. Quando a gente faz uma prova do Enem, do ponto de vista de ser elaborador mesmo de uma questão que vai para o Enem, a gente segue uma taxonomia, que chama taxonomia de Bloom, que a gente segue níveis de complexidade. Então a gente vai do menos complexo, que ficaria na borda da pirâmide, até o mais. E isso a gente mede através de verbos. Então verbos como reconhecer, conhecer, são verbos mais simples. Então mobilizam habilidades mais simples. E verbos como identificar, analisar ou criar são verbos de complexidade mais alta, né? Ou seja, precisam de uma habilidade mais alta. Então eles estão aqui. Então quando o cara vai fazer uma questão do Enem, uma prova do Enem, ele segue esse modelo de pensamento. Isso faz diferença na hora de vocês fazerem a prova. Tem os eixos cognitivos. Então, quer falar dos eixos? Sim. Os eixos cognitivos, eles já são mais relacionados a todas as provas, né? Tanto de humanas, biológicas, de exatas, linguagem, de redação, todas elas vão trabalhar os 5 eixos cognitivos, e assim como as competências, princípios, habilidades, esses eixos aqui, esses 5 eixos também vão do mais simples para o mais complicado, mesma coisa. Então, só para como pegando que ela acabou de falar dos verbos, não, dominar linguagens, então tá. Dominar a linguagem, domina a linguagem da matemática, domina a linguagem da cartografia, domina a linguagem do português, do inglês. Sei lá, você construir ali balancear uma equação, uma fórmula de química, ela nem mais faz isso. Enfim. Isso, então você tem linguagens diferentes de trabalhar. Você vai ter que dominar várias dessas linguagens para fazer a prova. Aí você vai subindo. Compreender fenômenos já é um pouco mais complicado. Tem uma crítica aqui para mim, da minha parte, que eu acho que aqui está, inclusive eles, na descrição do eixo cognitivo eles melhoram, mas sim, história e geografia, humanas não tem fenômeno, tem processo, fenômeno é uma coisa da natureza. Né? A gente não fala em fenômeno, até tem os fenomenológicos nas ciências humanas, mas eles são bem ultrapassados, a galera tem uma crítica grande em cima disso, porque é isso, o fenômeno da ideia de uma coisa que acontece no automático, né? Que não tem nada que dispara, coisas acontecem, então, trovão, furacão. É a mesma coisa que uma revolução ou, sei lá, transformação tecnológica da sociedade. Isso não é um fenômeno, isso é um processo. Enfim, no descritivo tem lá processo, história geográfica, enfim. Compreender. Depois de enfrentar situações de problema. Na redação vocês vão ter isso bastante, né, principalmente. É mais claro na redação esse eixo cognitivo. Construir argumentação. Na redação também vai aparecer isso claramente. Numa questão de optativa, você não vai construir argumentação, mas ao interpretar a resposta você pode ter que argumentar na escolha da sua resposta, na cabeça para escolher aquela resposta. Né? Então, enfim. E a última, elaborar propostas, que é a mais complicada. Eu não consigo elaborar uma proposta sem dominar uma linguagem. Pegando a redação como exemplo, eu não consigo escrever uma redação sem saber escrever. Né? E saber escrever, não estou falando de saber escrever em termos de acertar a ortografia. Né? Saber construir uma redação. Você deve estar vendo isso o ano inteiro aí com a Stephanie, com detalhes. Então também esses eixos atravessam toda a prova, mas eles são muito mais fáceis de entender para criar uma redação. As questões elas se organizam do ponto de vista de porcentagem dessa forma. Então você vai ter questões medianas dominando a maior parte da prova. Então são questões, cerca de 40% da prova são de questões de média complexidade, certo? Aí você tem as questões muito fáceis, que são 10%, as fáceis, que são cerca de 20%, as difíceis também 20% e as muito difíceis 10%. Então ela é uma prova equilibrada do ponto de vista de níveis de dificuldade.
dificuldade. A maior parte das questões é média. Você tem uma porcentagem baixa de muito difíceis, mas você também tem uma porcentagem baixa de muito fáceis. Tá? Então essa média que você tem que procurar equilibrar para você alcançar uma nota razoável. Porque é isso que a gente vai ver agora. Então a gente tem algumas estruturas de distrator. Distrator, gente, são as alternativas. É assim que chama, porque é para distrair você da questão certa. Tá bom? Então você vai ter aqueles que extrapolam. Ou seja, que vai além do que a situação está colocando. Em geral, principalmente humanas, são distratores que usam termos que são totalizantes, né? Nunca, nenhum, todos, sempre, que são termos que não estão definitivamente em questões corretas. Isso aqui, não estão. Ou são aqueles que reduzem, ou seja, que podem até estar certos até algum ponto, mas não estão totalmente certos, né? Ou seja, não abordam algum ponto que está anunciado na situação problema. Aqueles que contradizem, ou seja, que dizem exatamente o contrário, e são desses que vocês costumam cair. Porque eles são muito fáceis de te induzir ao erro quando você lê de uma maneira rápida, desatenta. Então, que diz exatamente o contrário, mas algo de uma maneira que você, se você não ler atentamente, você não vai conseguir pegar. E aqueles que começam certo, mas terminam errado. Então tem sempre um detalhe ali no final que está errado e esse detalhe que você tem que se atentar. Porque em geral é o 3 e 4, é o que contradiz e que ilude, que são os que mais são assinalados no lugar do distrator correto. Né? No lugar correto. Certo? E aí, gente, a gente tem a TRI, que é a forma de correção, que é a teoria de resposta ao item. E por que isso que a gente falou que é importante? Porque diferente das provas, eu sei que quem fez o Unicamp foi ontem, né, o Unicamp, a FUVEST, a Unesp também, e as faculdades particulares em geral, elas usam um modelo de correção que é o TCT, que é a Teoria Comum de Testes, que é um acerto, um ponto. Né? Um erro, menos um ponto. O Enem usa a TRI, que é a Teoria de Resposta ao item. Então ele busca uma coerência pedagógica dos acertos. Então é por isso que não adianta você acertar. Se eu voltar aqui, ó, 10% das muito difíceis, se eu errar as 10% das muito fáceis, porque ele vai voltar aqui, ó, na coerência pedagógica. Como que eu consigo identificar manifestações ou representações de diversidade de patrimônio cultural se eu não sei interpretar historicamente uma fonte? Ele entende que para você desenvolver uma habilidade mais complexa para acertar uma questão muito difícil, você necessariamente tem que ter habilidades mais fáceis. Sim. Certo? Ou seja, né, o chute tem que ser feito de outra maneira. Exato. Não dá para chutar. Eu falo daqui a pouco como é que a gente pode chutar. Aí esse gráfico, você fala do gráfico? Pode falar. Esse gráfico ele é bem ilustrativo, tem mais, acho que mais dois também vão ajudar a entender, que é assim, esses números aqui, é o número que é o esquema de proficiência, é o valor que se dá para cada questão. Como a gente já falou, quando eles contratam alguém para fazer as questões, falam, ó, eu quero 5 questões de proficiência 200, 4 de proficiência 300, 2 de proficiência 500, e esse, você já viu que a prova vai de 0 a 1000, né? Por isso, né, o valor das questões. Então o cara, a pessoa que elaborou, ele fez uma questão de proficiência 200, né, muito fácil, né? O fulano aqui, ele errou, ele acertou essa, eles também, então eles estão iguais aí na nota. Porém, o fulano aqui errou todas as de 300 e 400 e foi acertar de 700 e 800. É incoerente ele acertar as difíceis e errar as médias e fáceis. Né? O outro fulano, ele errou as difíceis, mas ele acertou a maioria das médias e fáceis. Então ele vai ter uma nota maior do que a nota do cara que acertou as mais difíceis. Porque ele foi mais coerente. Parece cruel, pô, o cara acertou a mais difícil, mas é porque se ele acertou a mais difícil e saber a mais fácil, ele muito provavelmente chutou. Não é uma, né, mais difícil que ele acertou, todas as difíceis, errou todas as fáceis. Quanto mais essa disparidade aumenta, mais cai a sua nota. Eles consideram que tem matérias, tem áreas que são mais difíceis e fáceis, ou dentro de cada área tem fáceis e difíceis? Cada competência daquelas tem as mais difíceis e mais fáceis. Mas é mais distribuído, né? Então vai ter uma competência que às vezes só tem duas questões daquela competência e as duas são muito fáceis. Pode acontecer. E a outra tem uma difícil e uma fácil.
Porque no geral vai ter aquele equilíbrio que a gente já falou, mas não tem como ter aquele equilíbrio em todas as competências. Dentro dos São só componentes 45 curriculares tem um equilíbrio. essa divisão. Então, história, geografia, matemática, vai ter essa divisão. Ó, deixa eu colocar o próximo slide, eu vou fazer o meu aqui, que eu acho que ia ajudar a entender essa coisa da. Eu não sei como que era setinhos aí. Não, não é, esse aí é aquele que você. Eu não sei se você quer falar do outro ainda. Qual? Esse ou Não, esse? o outro, anterior, texto. Não sei se você quer falar desse ainda. Não, pode ir. Isso é basicamente o que a gente estava falando, né? Ele presume que você chutou, isso é só texto para depois quem não estiver vendo na aula poder olhar o slide e entender. Pode ir pro próximo. Esse aqui eu acho bem fácil, é mais fácil de entender com isso, né? Arriscado, porque você de uma lição de matemática aqui, mas ok. Vamos lá. Eu tenho uns alunos A e aluno B, certo? Primeira pergunta de matemática, de proficiência 200, 300, que é uma fácil, era: identifique entre as figuras qual é um cilindro. A pessoa tem que saber o que é um cilindro. O aluno A acertou, o aluno B errou, certo? Aí eu vou, segunda questão, 400, a cidade alternativa contém a fórmula para o cálculo do volume de cilindro. Além de saber qual é o cilindro, tem que saber já qual é a fórmula de calcular o volume de cilindro. O A acertou, o B errou, são as duas mais fáceis. Aí tem a coisa 500. Determine o volume de combustível que o tanque ao lado comporta. Ele vai ter que saber que o tanque é um cilindro, vai ter que usar a fórmula do cilindro e calcular, né, quanto de combustível tem. O A e o B acertaram. Aí não, como é que o B acertou? Ele não sabe o que é um cilindro. Ele não sabe nem a fórmula, nem o cilindro que é um cilindro. Aí eu vou para 4, porque é 600. A capacidade de uma lata cilíndrica é 40 centímetros cúbicos. Se vai da base média metade da altura, determina a altura dessa lata. Aí já complicou, cagou tudo, né, irmão? Nossa, Né? isso Enfim. daí já não foi. Aí, ó, o A, que estava sabendo ali até calcular o volume de combustível, já não sabe fazer isso aqui, errou. Mas o B acertou, o cara que não sabe o que é cilindro, conseguiu fazer essa coisa aí, que a gente sabe ler, já quebrou minha cabeça isso, né? E a última, 700. Considere o recipiente cilíndrico de raio R, altura H, cuja capacidade é V. Duplicando-se a altura desse recipiente e reduzindo o raio à metade, qual será a nova capacidade da lata? O cara acertou. Nossa, isso chutou. Você percebe que a coerência dessas respostas tem dessa mesma. Deu pra perceber que é a mesma competência, tá tudo relacionado com o cilindro? Sim. Na verdade, geometria espacial métrica, né? Que é calcular o volume de coisas 3D, basicamente. Então, tá tudo dentro dessa competência. Estudar objetos tridimensionais, geometria espacial métrica. Uma pessoa acertou as partes mais fáceis e errou as difíceis. Faz sentido. A outra acertou as difíceis e errou as fáceis. Não faz sentido. Quem vai ter nota maior? O aluno A vai ter uma nota maior pela coerência. Tem mais uma questão, se desculpa, Gil, que é aquela que a gente estava discutindo hoje à tarde, né, que é importante, que assim, às vezes a gente pede pro autor escrever lá, a gente não, ele nem pede pro autor escrever a questão de uma questão de proficiência 700. Ele escreve. Aí acontece a prova. E essa questão, aí, vamos supor que seria essa mesmo, que é bem difícil. Muito pouca gente acerta. Muito pouca gente acerta. O que acontece com esse valor 700 dela? Ele aumenta. Porque ela foi muito menos acertada. Então, acertar essa questão de uma maneira coerente vai valer mais ponto ainda, desde que você esteja coerente com as outras respostas. Né? Errar essa questão de maneira, quer dizer, acertar essa questão de maneira incoerente vai te perder mais ponto ainda. A mesma coisa vale para mais fácil. Eu pedi uma questão 300, mas na hora de fazer a prova, pouca gente acertou essa questão. Olha, pouca gente acertou. Ela ficou mais difícil também. Não, desculpa. Muita gente acertou. Muita gente acertou, ela vale menos ainda. Todo mundo acertou lá. Então, para além do que tem previsto de valor nas questões, tem o pós-prova, que aí analisa todo, por isso que não dá para saber sua nota sem saber o resultado de todo mundo primeiro. Por isso que quando você coloca lá no SISU, no aplicativo, a sua nota vai variando. Porque conforme as pessoas vão incluindo as notas, vai mudando, né, de acordo com o tanto de acertos. Então, são dois, a TRI é muito mais complexa de calcular, é um cálculo estatístico bem sofisticado, que eu não sei fazer. Se eu não me engano, no edital do Enem está explicado, mas eu não manjo de explicar para vocês, mas só para vocês entenderem como ele funciona no geral, o mecanismo geral de funcionamento, né? Talvez algum professor de matemática saiba explicar. Sim, pague-se muito bem para trabalhar calculando TRI, né? Não, desculpa. Pode falar. Não, acho que você queria falar isso, né? Não, e aí, gente, a gente tem até uma discussão na sala semana passada sobre esticar ou não chutar. E sim, tem que chutar. Mas a gente tem que chutar não aleatoriamente. Por exemplo, eu fui ensinada, quando eu fui prestar vestibular, a chutar sempre uma alternativa só.
Isso, eu tô falando de TCT, de teoria comum de testes. Porque, teoricamente, aumentava as minhas chances de acertar. Mas quando a gente tá falando de TRI, isso não funciona. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a prova, quando a gente vai fazer uma prova medida por TRI, a gente recebe um balanço de quantidade de alternativas entre A, B, C e D que você precisa colocar. E esse precisa colocar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova que tem 5 questões. Se eu mandar das 5, 3 é C e 1 é A, 1 é B, essa prova pra mim vai voltar. Só não, tem que equilibrar. Tem que tirar uma C, colocar uma A, enfim, você tem que equilibrar ali as respostas. Então você precisa ter uma coerência, você precisa balancear a coerência nas áreas de conhecimento. Então assim, ó, vamos supor, você tem 9A, você tem, ó, faltam 8 questões para você chutar, você já fez 9A, 9B, 9E. Você vai ter que chutar entre C e D de maneira equilibrada. Questões que você menos tem, você tem nenhuma. Ou você tem 8A, 3B, 10C, 9D, 5E. Qual que você vai ter que chutar? Entre B e E. Para ficar equilibrado. Dentro de cada competência. Dentro de cada componente. Dentro de humanas é uma coisa. Dentro de matemática de a prova geral. Não, dentro de cada componente. De cada... E esse chute também, assim, beleza, é B e E, legal. Mas para além, às vezes, isso aqui te ajuda inclusive a acertar uma quantidade de dupla. Você for lá em dúvida, deixa aberto, né? Aí você vai balançar no final, você vai ver, pô, esse daqui eu já tinha eliminado a A e a C, que são muito difíceis. Ah, não, você pode eliminar a A e a E, que são muito absurdas. Porque se eu tenho que estar entre B e E, eu já eliminei a E, porque eu tenho certeza que não é a E, sobrou a B para eu chutar. Esse chute é mais provável de estar certo. Não quer dizer que eu acerte, não, é mais provável de estar certo. Eu tenho que ter um chute um pouco mais equilibrado aí com as alternativas e levando em consideração, cara, toda a questão do Enem sempre tem pelo menos 2, como a Julia falou, pelo menos 2 distratores absurdamente errados. O cara tá falando de melão e a resposta fala de banana. Tipo, mano, não, é absurdamente errado. E muitas vezes a gente consegue identificar isso lendo o enunciado e o texto. Interpretação é umas questões, não é muito conteúdo, essa questão. Lê com atenção, porque a interpretação de texto tu resolve muita questão mesmo. E uma dica básica, lê a pergunta antes de ler o texto. Então sempre lê o enunciado, a situação, problema, antes de ir para o texto. Você acha que perde tempo se você ler as alternativas antes de ler o texto? Não, acho importante ler antes. Ler alternativas. Então, ler a questão principal, as alternativas e vai pro texto. Eu leria primeiro a situação problema. Aí nesse ponto, eu acho que o que eu diria para vocês é que as pessoas funcionam de maneiras diferentes. Eu prefiro ler o texto primeiro, mas eu sei que tem gente que funciona melhor lendo primeiro o enunciado e depois indo no texto buscar o que o enunciado pediu. Porque, sei lá, economizar tempo, faz uma leitura já mais focada no que o enunciado está pedindo e tal. Eu funciono lendo o texto primeiro, mas acho que as pessoas têm que descobrir também como exato. Cada um faz prova de uma forma. Sobre essa questão de chutar, isso demanda tempo. Por exemplo, sobrou 10 questões para chutar e eu precisava desse balanço de quantas alternativas eu tenho de C, de D, enfim. Então, vocês indicam tipo, ir marcando as alternativas que são mais difíceis e deixando para fazer depois, para depois você poder fazer esse balanço com mais tempo? Gente, sim, vocês têm que rabiscar a prova de vocês. Indicar, tipo, é absurda. Já arrisca, tira da frente. Não faz assim um xizinho do lado, faz assim, ó. Pra você nem ver o que tá escrito, entendeu? Pra você, o cérebro não voltar nisso e confundir. Tipo, eu tô entre A e C. Mas eu acho muito, tipo assim, A tá, eu acho que real é A. Deixa indicado, sabe? Então, conversem com a prova de vocês. Né? Deixem indicado, criem símbolos e metodologias que facilitem a prova de vocês de funcionar. Escrevam, sei lá, passou um pensamento aqui do lado, faz esse rascunho, pensa. Então, você tem que conversar com a prova. Se eu não me engano, o nosso cérebro ele tende a confundir a gente, né? Mas eu li em algum lugar que diz que geralmente a primeira questão que você ficar em dúvida entre as duas, a primeira opção geralmente é a certa. Pode ser. Eu acho que não tem muito uma regra pra isso, cara. Porque depende muito da sua segurança com aquele tema, do seu nível de cansaço.
Uma coisa é porque entre a e a C na primeira questão, a outra fica na É, 90ª, não, tá ligado? sim. Seu cérebro já foi já derreteu, né? Então, eu acho que a sua pergunta anterior que a gente precisa pensar, geralmente dá uma só, é que a gente você tem que gerir esse tempo, né? Uma coisa fundamental, pelo amor de Deus, não saiam desse lugar sem preencher o gabarito. Então, pelo menos meia hora para preencher o gabarito. Pelo menos meia hora. Atualmente, não sei como é que vai ser o Enem, mas eu fiz concurso atualmente há pouco tempo, e eles estão cada vez mais liberais com o preenchimento das bolinhas lá, né? Antes tinha que preencher certinho lá, agora tem uns, eu fiz um concurso que você podia só fazer pintar um pouquinho e já funcionava, só rabiscar assim já funcionava, não precisava pintar tudo. Não sei como é que vai ser o resto do Enem. Olha, no gabarito tá, formas corretas de preencher e formas incorretas, certo? Então, guarda 30 minutos pelo menos para preencher o gabarito, não percam isso, se você não preencher o gabarito, você foi tudo jogado embora, né? Aí, outra questão é, vocês sabem já quais são as áreas que têm mais dificuldade, mais facilidade. Aí, cada pessoa funciona de um jeito. Se para você funciona melhor começar pelas áreas que têm mais facilidade, para se sentir mais seguro, para depois ir para as mais difíceis, faça isso. Se para você funciona melhor ir primeiro nas mais difíceis, seu cérebro está mais descansado, e deixar as mais fáceis depois, porque aí você já usou seu cérebro na parte descansado na mais difícil, faça o contrário. Só que olha o tempo, olha o seu tempo, né? Controla o seu tempo direitinho. Vocês já fizeram simulado, vocês já viram mais ou menos como é que funciona fazer o simulado, já tiveram uma experiência de quanto tempo vocês gastam para fazer as coisas, calcule isso direitinho. Também sem virar o nóia do, ai não, só posso gastar 45, agora foi 46, meu Deus, não, né? Mas dá uma balanceada ali com o carro. Ô, galera, faz uma silêncio aí, se vocês quiserem trocar ideia, agora fala, porque a gente tá sentindo que tá incomodado. Se ela quer falar, diga. São duas perguntas. Uma é o seguinte, tem questões, principalmente do português normalmente, que assim, elas são fáceis, mas elas são trabalhosas, você tem que ficar procurando nos textos, dá uma raiva aqui, uma coisa blá, mas você só enche o saco. Eu não sei o que eu faço com essas questões, porque eu sei que eu sei responder, mas o trabalho que dá para ir ficar procurando e achando, eu fico maluco com aquilo. Isso é uma questão, assim, pula isso e vai gastar seu tempo com outras coisas? Não, se você sabe, responde. Não, eu se sei, tem certeza, eu sei se responder. você tem certeza. Só que, e outra coisa é o seguinte, será que vale a pena você achou a questão, já põe no gabarito, achou? Já põe. Ó, eu também, cada pessoa funciona de um jeito. É isso, eu sempre passo meu gabarito, sempre tem uma folhinha de rascunho que você passava, né? O que eu faço? Eu marco na folha de rascunho, eu marco na folha de rascunho, depois na hora de pegar o gabarito eu passo um pontinho em cada resposta que eu pintar, só um pontinho. Depois eu largo a prova, pego só o gabarito, só com bolinha, que é tudo marcadinho já. Esse é o meu jeito. Eles montam dois gabaritos. Tem um gabarito que é um papelzinho que normalmente você pode levar para casa com as alternativas de saber o que você respondeu, tem que você vai pintar e entregar. Então, esse que você vai adaptar as alternativas. E outra coisa, papel de rascunho eles não vão dar nada, né? É a própria prova. A própria prova você pode usar de rascunho. Pode fazer parte em branco da própria prova. A prova volta pra gente? Não. Depende da quantidade de tempo Não que você sei. fica. Não, Caderno? fica assim. Fica. Se você tem uma permanência mínima, né? Eu ainda tem isso, porque eu acho que não ficava mais. Eu também sabia que não ficava mais. Fica ainda. Tem permanência mínima. Você tem que permanecer o mínimo de tempo para Pra levar levar o caderno. Eu acho que a única vez que eles dão folha de rascunho é da prova de exatas e biológicas, que aí eles dão uma folha que você tem que devolver. Você não pode levar ela, você devolve, porque eu acho que eles devem exatamente no critério, não sei. Não, acho que não usa como critério, mas acho que é para tentar vazar a informação da prova. Fala. Não, sobre o Enem não tem esse gabarito, tipo, esse rascunho do gabarito. Ah, Tem na Unicamp e na FUVEST. então por isso que eles levam o caderno. Aí no Enem, se você fica debaixo de 3 horas, você pode levar o caderno. O que eu fazia nas provas que não me dão, esse papelzinho, o que eu faço é criar o meu papelzinho. Eu vou lá e coloco 1 até 90 e vou fazendo para eu ter um papelzinho comigo. Sim. Mas você pode Você pode pôr para o caderno. Você sabe. Exatas não. O que eu fiz ano passado não tive, não. Eu fiz as contas tudo direto na prova. Papel. Então, É, em não sei. 2019, 2018 tinha. Aí Eu fiz ano passado. Então não sei. Tinha? Ó, se não tiver, é o papel da prova. É. O fato é, você não pode levar nada, não pode você não levar. pode colocar na seu. Não Façam isso. Outras dicas que a gente trouxe aqui também que são importantes, acho que volta naquele lá ainda, que a gente não falou, eu acho, que é importantíssimo. O Enem, você deve saber isso, é politicamente correto. Você vai para a prova e para a redação.
Tem uma questão lá que a alternativa é mata todos os bandidos que resolve, tá errado. Não importa o que você acha. O Enem não vai te dar essa resposta. Tá errado. Ele é politicamente correto, então as respostas têm que ser moderadas ali no meio termo. Ele não quer saber sua opinião. Não é sua opinião. É o que ele quer que você responda, não é sua opinião. Ele vai respeitar a Convenção Nacional, a Declaração Universal de Direitos Humanos, vai respeitar a tal da agenda do dia 2020 da ONU. Então você tem que estar dentro a própria matriz da BNCC, se você for ler a BNCC, você vai ver que ela é totalmente politicamente correta também, enfim. Então isso é bom na real, porque se você vê uma alternativa que tem um negócio muito cagado ali, sabe, tipo... Vou dar um exemplo, os palestinos não têm direito ao seu território. Israel tem o direito de fazer o que quiser, porque ele vai estar lá. Se todos os palestinos são terroristas do Hamas. Enfim, aí tá errado, não vai dar certo. E a outra coisa que a Ju já falou, né, que em humanas, principalmente, termos como nunca, sempre, não tá certo. Não tem nada em seres humanos que é nunca ou sempre. Né? Não tem. Então não vai ter na prova de geografia lá algo que diga, sei lá, todos os climas de lugar são assim, todas as revoluções são assim. Não tem isso. Não tem. Então lembrando, se tem legislatura, muito provavelmente está errado. Né? Sim. Pode passar agora. Essas dicas, né? Matemática, para quem tem agonia igual eu. Se você for mandar muito bem em regra de 3 em porcentagem, você já consegue resolver muita coisa. Com o enunciado da questão, os desenhinhos que vem, regra de 3 em porcentagem, você pode até não chegar no resultado exato, mas pela lógica você consegue pelo menos eliminar algumas e ficar com as mais prováveis. Né? Então aposta bastante quando você não souber, não desiste completamente da matemática. Olha, às vezes dá para fazer alguma coisa com regra de porcentagem, que às vezes dá. Quando o texto do distrator é muito grande, a resposta com 45 linhas, muito provavelmente ele está errado. Não é para automatizar, não, grande está errado, não, mas muito provavelmente está errado, certo? Mas eu só quero fazer uma observação que atualmente as provas vai ser muito difícil vocês acharem distratores que desequilibram de tamanho entre si. Sim. Porque justamente foi identificado que os alunos conseguiam perceber que o muito grande ou ele era certo ou ele era errado. E isso prejudicava o cálculo da TRI. Entendeu? Porque já dava uma obviedade ali. Então, hoje em dia, quando você vai fazer uma questão, você é orientado a ter o equilíbrio de tamanho de alternativas. As alternativas têm que ter o equilíbrio de tamanho. É difícil que vocês vão achar, mas se vocês acharem, provavelmente ele está errado. A grandona está errada. Normalmente. Também, quando você tem ali duas alternativas muito parecidas, você fica lá, puta, mano, eu acho que o real é assim. Mas você não tem essa daqui, essa palavra aqui, não sei, mas aqui. A grande parte das vezes as duas estão erradas. Tem uma mais simples que é a certa. Não chama de literatura à toa. Tem uma vez que tem uma resposta que a alternativa é mais simples e óbvia. Não pode ser isso aqui. Tem essa outra aqui, então eu acho que essa aqui está mais certa. E aquela vez você sabe que está certa, mas você fica se convencendo que não está certa, porque parece muito simples. Gente, não tem mais certo, ela é certa. Isso. Ela tem que responder o que está perguntando, ela não pode extrapolar. É o que eu falei para vocês, ela não pode nem reduzir, nem extrapolar. Muitas vezes vocês vão no que extrapola. Se extrapolou, independente, mas está certo, mas está a mais, não está certo para aquela questão. Está certo para outra questão. Você tem que ser até ao que o enunciado está pedindo, né? Acho que é a última dica aqui, né? E às vezes tem uma alternativa que não está abordando tudo que o texto falou, tem uma outra que aborda mais, mas tem uma coisa meio estranha ali. Aqui não aborda tudo, mas o que está abordando está obviamente certo, aquela é certa. Pronto, não sofre muito com isso. Gráfico. Mano, a resposta das questões muitas vezes está no gráfico. Se souber ler o gráfico, interpretar o gráfico, você resolve a questão. Você sabe fazer a conta de matemática às vezes. Você olha ali pro gráfico e ele está te dando ali com a barrinha dele, ou com a linhazinha dele, onde está a resposta. Então, invistam na leitura de gráficos. Né? E treinem ler gráficos que não são só de barra. Isso, linha, enfim, vários tipos de gráficos. Treinem a leitura de gráficos que não são. Aqui vocês treinaram o ano inteiro, né? Acho que por último, mas não menos importante, tem 12 minutos. A redação, né? Então, como vocês também já devem ter visto na aula de redação, com o Thales e quanto sobre redação, Thaís, né? As 3 pessoas. A redação ela tem 5 pontos que são avaliados, certo? O que vale menos ponto é o domínio da norma padrão da língua portuguesa.
Então a gente fica na noia de escrever tudo certinho. E se você escrever um caso A com Z, tira menos ponto do que se você escrever um absurdo incoerente com sua argumentação. Né? Então, escreva algo que tenha coerência. O principal ponto da redação é coerência. Começo, meio, fim e coerência. Ponto. Você conseguiu abordar o problema, explicar o que você está defendendo, colocar uma proposta, resolveu. Certo? Não precisa estar lindamente escrito, não precisa estar rebuscado. Porque é um grande erro que você pega, às vezes, em redação, a galera quer usar a palavra difícil. É uma porcaria. Não obstante, data vênia, não é data vênia, sei lá o que é isso, sabe? Então, escreve simples, tá tudo bem. Oi. Tudo bem, gente. Por acaso a lista da exercício? Sim. Aqui. Tá ali no computador, viu? Pô, então, a argumentação e a estrutura da redação é o principal. E não esqueça de elaborar a proposta que o Enem pedir ali, daquele problema sendo abordado. Lembrando, de novo, politicamente correto. Não importa o que você acha, importa o que você quer passar no vestibular. Então, responda o que o Enem quer ouvir, igual a entrevista de emprego. Por que você gosta de trabalhar aqui? Por que você quer trabalhar aqui? Eu tenho que pagar minhas contas. Não. Nossa, sempre sonhei com essa empresa, esse é o cara, eu quero ganhar um emprego, não vou ficar mentindo, dependendo do caso. Exato, gente. Outra coisa, vocês têm que lembrar que até ciências humanas é ciências. Não deixa de ser uma ciência. Então, sinceramente, pra gente, a sua opinião não importa. A gente se importa com a ciência. Então, guarda a opinião de vocês pra você. No bar, vocês falam, em casa, com os amigos, no Twitter, entendeu? Fala, Diane. Nas provas, seja em segunda fase, seja em redação, não concordo. Queria compartilhar uma dica, que é, antes de fazer a prova, ler a proposta de redação. E aí, porque aí ao longo da prova você já pode pensar em argumentos, pode usar referências de questões para utilizar na redação, e aí seu cérebro já vai trabalhando. Às vezes você está fazendo e você pensa, anota um argumento, alguma coisa. Então deixa a redação para depois? Eu acho que é. Porque eu começo a redação. Você começa com a redação? É. Bom, aí acho que vai de cada um, mas ler primeiro para já ir pensando, acho que é uma boa. Posso falar o que eu acho assim? Se você Acho que de vai ser muito repente tempo não na tem redação. argumentação, porque às vezes cai numa coisa muito esdrúxula lá, eu acho que vale a pena. Agora, se você tem argumento para aquilo, de um monte, eu acho que você já faz. É porque, tipo, se você acabou de ver o tema, você pode não ter tantas ideias do que você vai fazer, né? Se você já viu ele antes e tá vendo outras questões e tá lendo texto, tá pegando outras referências, você vai provavelmente ter mais ideias pra utilizar na redação. E geralmente na prova, tipo assim, ano passado, eu não tinha, tipo, argumento pra colocar na redação, porque, tipo, eu não sabia. E aí, o que mais me ajudou foram, tipo, as questões. E, tipo assim, eu vi muita gente discutindo se desconsidera ou não. Obviamente, assim como, tipo, o texto motivador, você não pode copiar em si, mas você pode, tipo, usar como um seu argumento. Vai ter isso, acho que no próximo slide. Então vai ter isso no próximo slide, né? Mas eu posso? São algumas dicas para a redação que tem a ver com o que vocês estão falando. A gente aproveitar aqui, né? Então, já disse para não usar o radicalismo. Se você não vai usar provérbio, não use provérbio. Tipo, Deus ajuda quem sente uma dúvida. Isso é questão cotidiana, isso não diz nada na redação. Então, não tem. A não ser que a redação seja o tema, seja sabedoria popular, que tem a ver com provérbios, mas acho muito difícil. Então, citação, você tem que saber o que você está citando, de onde está tirando, e se tem a ver com a sua argumentação. Não adianta citar o Raul Seixas lá e se colocar a música errada dele, por exemplo. Ou citar o Raul Seixas não tem nada a ver com o que você está falando, só achei bonita essa frase, tipo, por aí. Não faça isso. Já vai rebuscar de várias palavras. Uso da linguagem oral. Sabe o que é isso? É muito fácil de fazer isso. A gente tem um costume grande de fazer isso. E é uma grande cagada. Você não vai lá escrever. Então, tipo assim, né? Acho que esse problema aí, tá ligado? Ele não é muito fácil de resolver, não, bicho. Não dá pra escrever assim na prova. Não use linguagem oral. Ou, se for usar, tem que ser muito acertado ali na sua trilha de argumentação. De novo, tá? Se o tema da redação for preconceito linguístico, você pode falar que dizer tá ligado não é errado, porque a língua ela é viva.
Erro simples de gramática, se preocupe, mas não fica brisando assim, nossa, será que está este verbo, declínio do pretérito, do passado, sei lá. De novo, mantém simples. A citação, para você garantir os 200 pontos mínimos lá da redação, você tem que demonstrar a habilidade de trazer referências externas para o seu texto. Essas referências externas vão estar nos textos que eles vão apresentar para você fazer a redação. Só de você tirar dali daquele texto lá, o texto disparador para fazer a redação, você já cumpriu essa habilidade. Mas se você, como a Diana falou, achar alguma coisa lá, puta, em humanas tinha uma questão que falava desse assunto, que tinha um argumento para um filósofo lá que dá para usar isso aqui. For lá e voltar e citar direito, ok. E, mano, excesso, a citação ela é usada como argumento de autoridade. Eu cito alguém porque a pessoa tem uma referência na área, tem uma experiência naquilo, que está falando uma coisa que é meio que de consenso, né? Então, se você vai usar uma citação, você tem que ter cuidado para fazer isso. Você está sabendo usar essa autoridade, essa pessoa? Ou você está pegando uma coisa que às vezes você acha que essa pessoa é autoridade, na real não é, só uma polêmica vazia. Tome cuidado, é mais hoje. Diga. Tem que uma linguagem impessoal? O que é uma linguagem impessoal? Em terceira pessoa, assim, ele diz, normalmente ele te diz na proposta de redação se está em terceira ou primeira pessoa. Já teve uma prova que ele não precisa aprender, que pedia para escrever em primeira pessoa. Mas não precisa aprender, não precisa estudar FUVEST. Mas. Provavelmente era da FUVEST que tinha carta, né? É isso. Na FUVEST, antigamente, você podia cair 3, carta, crônica ou dissertação. Sim. Do Enem é dissertação, então não é terceira pessoa. Eu posso usar um texto motivador na citação? Por exemplo, Pode. com base no texto motivador apresentado, não sei o que. Aí eu Pode. Você pode citar o próprio texto, colocar entre aspas. Você só não pode escrever exatamente o que está escrito como se você fosse da sua autoria, entendeu? Copiar o texto. Se você for usar o texto motivador exatamente como ele está, você coloca entre aspas e diz de quem é a frase. Então vamos lá, tem o texto motivador que é uma entrevista com um filósofo, certo? Então o nome da filósofa lá, tá o da saiu entrevista publicada, etc. Aí você vai colocar na sua redação. Segundo a filósofa fulana de tal, em entrevista com a revista tal, abre aspas, coloca a frase dela, fecha aspas. Só que a partir dessa citação, você tem que desenvolver alguma coisa. Só meter a citação não vai desenvolver nada, né? Não pode. Ixi, pega muitas mãos. Oi? Não pode falar com base no texto motivador, não. Não, base no motivador não. Você tem que dizer qual é o texto que você está citando, você tem que nomear, ou de onde está tirando. Então, se for assim, se eu usar questões da prova para me vazar, eu vou ter que falar de acordo com a questão. Não. Na questão tem que. Porque eu não sabia dessa questão. Bom, vou dar um exemplo aqui. A gente está falando sobre, sei lá, racismo estrutural. Aí você vai ter a questão 3 de história, que vai ter um texto da Lélia Gonzalez. Tem o nome da autora, tem onde foi publicado o texto. Exato, aí vai ter lá, sei lá, feminismo afro-latino-americano. Então, é um livro da Lélia Gonzalez. Você vai estar escrevendo sobre racismo estrutural. Aí você pode escrever segundo a historiadora Lélia Gonzalez, feminismo. Você viu isso na questão 3. Você pegou o texto dela e colocou lá, mas citou a fonte e foi o que falou. Exato. Tem que Eu vou lá, segundo a questão 3. Não é presente prova. Diga. Não é sobre a redação, mas o INEP fundou alguns lugares de prova, então é bom rever, porque tem gente que é longe e acabaram de ajudar. Ótima dica. Então, chequem os lugares de prova. Mesmo que não tivesse mudado, sempre que você vai dar uma prova, uns dias antes, checa de novo o lugar de prova. Gente, isso agora algumas dicas básicas para vocês. Vê quanto tempo você vai levar para chegar. A gente mora em São Paulo, considera que São Paulo é um caos, fim de semana é pior. O trem demora, o metrô para, alguém se mata na linha. Isso pode voar, alguém se mata na linha de trem. Né? Isso acontece. As coisas acontecem. Então levem isso em consideração. Ah, mas eu vou chegar muito cedo e vou ficar lá moscando. Fica lá moscando, não tem problema ficar lá moscando. Leva um bagulho pra você ler, leva o celular, carrega o seu celular, vai ver uma série. Vai passar palavra. Não sei, gente. Fica lá moscando. Se for necessário ficar moscando, fique lá moscando. Não chegue em cima da hora. Porque você não conhece o lugar, às vezes você vai demorar pra achar sua sala.
Você chegar afobado dentro da sala é uma merda, você já vai estar nervoso, é uma ansiedade a mais, é uma desestabilização emocional a mais. Gente, no dia da prova, se alimentem de maneira equilibrada. Não vai meter uma feijoada no domingo, porque você vai ficar com sono no bagulho, entendeu? Você Não tem vai que se poder começar a alimentar. barriga. Pergunta se o Vini Júnior come uma feijoada se jogar. Pô, tem uns caras que parece que comem. Aproveita que tem feriado, faz a boada na quinta. Sábado você descansa. É, gente, não vai sair e encher tua cara no sábado anterior ao evento. Mas assim, ao mesmo tempo também tem gente que cada um sabe se de relaxar, nos dias anteriores relaxem, fiquem de boa. Não adianta Chega tirar lá de véspera. calmo. Quem gosta de fazer yoga, faz yoga, fazer pilates, meditação, faz meditação, gosta de encher a cara com moderação pra não perder a hora nesse vídeo, mas também ficar de ressaca, enfim. Exato. Relaxem da forma que vocês acharem melhor. E aí é isso. Ainda que a prova é você que faz, nada faz você, então. E que tem todo ano também. É. Ano que vem vai ter outro. Ó, eu vou sinal, vamos roubar o horário do professor. Vocês têm nossos contatos lá A gente vai no mandar WhatsApp. Vocês podem chamar a hora que vocês quiserem para tirar alguma outra dúvida. O fundamental é mostrar para vocês como é que é calculada a prova e como é que você pode chutar. Vai ser aqui a aula, você? A 15 e a 16 podem ficar aqui.